Oi, vamos mais aí, chegando mais um destino. Hoje nós vamos ter essa aula que nós tivemos esse capítulo, nós já tínhamos atrasado um pouco, mas nós vamos continuar para seguir a sequência no dia de hoje. Né? Então, mas esse capítulo é bom, que ele é bem enxutinho, bem objetivo, né? Que é chegando ao destino. Muito interessante, né? Que ele é chegando ao destino. Você está chegando, né, no destino que Deus agora, por sua palavra. Então, pensa nisso, nesse momento agora, em que nós vamos refletir um pouco mais sobre esse capítulo 8, que é o capítulo. Então, nós vamos orar para nós estarmos, assim, observando algumas partes do livro, aquilo que Deus possa falar ao nosso coração, como falou ao meu, possa falar ao seu também. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos oriente, que, ó Deus, o Senhor faça com que este estudo possa fazer despertar em nós, ó Deus, mudança na nossa fala, em nome de Jesus. Oi, então vamos lá. Esse capítulo 8, né, e aí o Paul, ele, logo na introdução, claro, ele fala naquela parte de história, né, ele conta de uma de suas viagens, a questão do destino onde chegar. Mas ele diz logo no final dessa introdução, ele diz que o propósito desse capítulo é acalmar a tempestade e fornecer a você um caminho que possa ser usado. Em meio a essa turbulência, né, que são as nossas atitudes e as nossas palavras. Então, ele usa essa figura aí baseado no que ele já disse na história aí do trecho, que ele foi a caminho de uma certa viagem e aí houve certas turbulências e tempestades. Então, quais são os passos que ele coloca para nós? Quais são os passos práticos para o destino? Então, você está chegando ao destino, né? Qual é o destino? E que as suas palavras sejam palavras de um embaixador, que as suas palavras sejam palavras do rei, melhor dizendo, as nossas palavras, né? Então, ele vai dizer justamente isso. Então, vamos lá, vamos seguir os passos aqui. Vamos lá. Primeiro, qual seria o primeiro passo? Não ceda ao remorso. Isso mesmo. Não ceda ao remorso. A gente fica... É muito fácil nós sermos engolidos pelo remorso, né? E ficar assim, como se paralisado, perguntando, mas se apenas, ou se sair questionando sobre o controle do tempo de Deus. Então, o que é que há o que ele nos mostra? E há algumas coisas que são interessantes que precisamos considerar. Primeiro, Deus é maravilhoso conselheiro. Isso mesmo, está na Escritura. Ele é o melhor professor do universo. Ele sabe exatamente quanta verdade somos capazes de compreender e tolerar. Isso é uma coisa. Então, a gente precisa saber que o Senhor, ele disse aos discípulos que ele prometeu enviar outro consolador, ou outro mestre, que continuaria a instruí-los. Então, esse está conosco. O segundo é que as Escrituras prometem que Deus vai nos compensar pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Isso mesmo. É importante que nos lembremos de que o Deus perdoador também é o que restaura, o que reconstrói e o que reconcilia. Então, na medida que nós vivemos à luz dessas coisas que ele nos ensinou, nós experimentamos restauração em lugares nos quais há muito já tinham desistido, como está aqui, como diz o Paul nessa parte. Então, nós vamos lá. A gente precisa ter essa percepção pela nossa obediência dessas coisas, né? Deus opera restaurando os danos ocorridos no passado. Isso aí. Deus opera assim. 2, aposse-se, né,
de uma coisa que a gente tem, a esperança do Evangelho. Algumas coisas que a gente precisa, 3 coisas que você precisa lembrar disso. Primeiro, nós somos recipientes da graça. Isso mesmo. Sempre que o nosso pecado excede, nosso pecado, né, Deus não vai desconcertar, Ele não irá desconcertar a sua morte, a sua vida, a morte e a ressurreição. Eles garantem vitória a nós. A graça está disponível para nós em cada situação do relacionamento. Toda vez que ocorre, há uma graça de Deus sendo realizada. Há uma graça que não é, aparentemente não é naquele momento, mas sabe que onde abundou o pecado, a graça está derramada abundantemente sobre você. Outra coisa, que as dificuldades, elas não indicam que Deus nos abandonou. É bom lembrar isso, porque muitas vezes, como ele cita aqui o Salmo 46, em que Deus é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Então, ele não somente se preocupa, mas Deus está na angústia conosco. Deus está participando, ele é nosso, no meio disso, ele é nosso refúgio e fortaleza. É engano pensar que você não vai passar por angústias, que você não vai passar por tristezas e pensar que essa hora você está sozinho, porque normalmente a gente espera, a expectativa é que os outros, né, acabem nos satisfazendo, aquela questão do desejo, né, que torna necessidade, exigências, coisas, mas que a gente acaba esperando, né? E as dificuldades, a gente tem que lembrar que Deus não te abandonou, que Deus está no meio dela contigo. É por isso que você passa por ela. Você precisa passar por ela, né? Então, se o Senhor o chama para atravessar o Mar Vermelho, ele vai enviar alguma coisa, ele vai construir uma ponte, ele vai partir as águas, ele vai ajudar você a nadar. De alguma forma, Deus vai providenciar na sua graça, mas você vai passar pela dificuldade. Você vai passar e vai passar a dificuldade. Entendeu? Outra coisa que você deve observar a terceira é que Deus sabia que o perdão não seria suficiente. Isso mesmo. Então, o que foi que Deus fez? Deus nos dá o Espírito. Isso mesmo. Literalmente, ele entra em nós, na pessoa do seu Espírito. Então, aquele que é poderoso, como está escrito em Efésios, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, há um poder de Deus operando em nós, e esse poder se chama o Espírito Santo. Então, Deus te deu o perdão, e além do perdão, ele te dá o Espírito para que você confesse, para que você se arrependa, né? Para que você tenha esperança, na verdade, e que não fique ali no remorso diante dos problemas. 3, e aí, esse 3 examine o seu fruto. Muito bem. Qual é o fruto? Qual é o fruto produzido pela sua comunicação? Já parou para pensar nisso? Uma coisa que ele diz aqui é algo que a mudança começa com um desejo humilde de examinar nossa colheita. Você consegue, né? A gente sabe que aquilo de Deus, como está em Gálatas 6:7, como ele cita no livro, que você deve, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, isso também ele ceifa. Então, aquilo que eu planto, eu colho. Então, as coisas não estão acontecendo porque você muitas vezes se vitimiza, mas você plantou, o que você está colhendo é porque você plantou isso, na verdade. Então, como ele diz aqui, né? Muitas vezes um dos truques cruéis, como ele diz, do inimigo é nos convencer de que nossa colheita pertence realmente a alguém mais. Como se, vamos dizer assim, ele me deixa irritado,
Eu nunca tive problemas com minhas palavras até ter filhos. Ou se você tivesse meu marido, você gritaria também. Ou meu chefe sempre faz vir à tona o meu pior. Então a gente coloca a culpa no outro, né? Isso já é adâmico. Mas a gente coloca lá, digo, não, foi ele, se ele, a culpa é sua, eu era mais calmo quando era assim, então a gente sempre atribui a culpa do outro. Então, você se encoraje na promessa do Senhor de perdão e da sua presença poderosa. Né? Examine o fruto de suas palavras. Assuma a sua colheita diante do Senhor. Então, não fique jogando ou plantando, lançando aos outros a culpa que provém de você, provém de mim, né? De nós, individualmente, claro. 4, descubra suas raízes. Sabe por quê? Uma coisa que é certa, que o Senhor Jesus já disse, né? A sua boca, quando ele fala em Lucas 6,45, a boca fala o que o coração está cheio. Pare de culpar as pessoas em situações que te fazem falar do modo que você fala. Porque são os nossos corações que controlam as nossas palavras. Isso mesmo. São as pessoas e as situações, como vai dizer o Paul, simplesmente proporcionam a ocasião para o coração se expressar. Então, o que você está dizendo não é brinca, não, desculpa, foi sem querer. Não, não foi sem querer. Isso você queria dizer, na verdade. Né? O Paul conta a história aqui de uma reunião de família, nesse ponto, em que ele diz assim que a sua mãe, certa vez, assim, não há coisa alguma dita por um bêbado que já não estivesse lá antes. Né? Você já viu que tem pessoas que bebem e aí elas falam tudo como se a bebida desse coragem ou se escondesse atrás dela para dizer aquilo que já estava ali, que não falou, mas quando se embriaga acaba falando, né? Ou é um elogio de você, ou é uma ofensa, ou seja lá o que for. Mas a gente precisa entender isso. E aí, lembrar de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça, né? Então a gente precisa lembrar que a gente precisa descobrir o que está por lá no oculto, como algumas, como tem um jargão aí, né? O oculto do escondido, isso mesmo. Você precisa ver lá no fundo o que é que está, a sua boca está falando, o que está falando. Isso está aí dentro de você. 4. O 4 é busque perdão. Isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa aqui que o Paul ele coloca aqui. Se o seu coração for exposto à verdade e você pensar, fizer ou disser algo, você só terá 2 opções. Preste atenção que uma dessas você faz. Nós fazemos. Você pode confessar o seu pecado e se colocar novamente debaixo da graça perdoadora de Cristo, ou pode construir algum sistema de justificativas para você mesmo que torne aceitável a sua consciência daquilo que Deus chama de pecado. Você já observou que nós justificamos os nossos erros sempre? E nunca pedimos perdão a Deus pelo que fizemos? Né? Então, quais os pecados de comunicação específica o Senhor está me levando a confessar a Ele ou aos outros? Então, a gente precisa pensar, porque esse é um trabalho de reconstrução do seu mundo de fala. Nesse ponto, você precisa pensar justamente nisso. Buscar perdão é um momento significativo de virada.
você deixa de lutar por aquilo, contra aquilo que o Senhor está procurando fazer em nossas vidas. E nós passamos a ser submissos e cooperadores com Ele. Isso mesmo. Muitas vezes nós não cuidamos desse ponto de buscar o perdão. Então, como diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Buscar o perdão é como arrancar as ervas daninhas de um jardim. Você já fez isso? É muito interessante. O jardim pode estar bonito, mas tem aquelas ervazinhas que estão ali, você tem que sair tirando na mão, porque se você mais próximo, ainda botar uma enxada, alguma coisa, porque senão você vai arrancar aquela planta, aquela flor que está ali. Então você precisa ir na mão arrancando. Então pensa nisso, tá bom? 6. O 6 oferece livremente o perdão. Veja que o busque perdão. Então você é o seu fato de fazer. Depois ofereça livremente o perdão. E aqui ele dá existem dois aspectos no processo de reconstrução. Primeiro, deve haver o perdão chamado judicial. Já pensou nisso? Esse perdão é o nosso desejo de deixar de pensar na ofensa de outra pessoa diante de Deus. Judicial, porque você já julgou, você já condenou, né? Já há uma condenação, você já não chega diante de Deus, você está diante de Deus e para ele fez alguma coisa com você errada, e você está condenando já condenou. Mas aí quando você perdoa nesse judicial, você deixa de pensar na ofensa. Isso mesmo. E tem gente que fica com aquela ofensa ali, remoendo igual como a vaca faz, né? Come com certa quantidade de capim e ela depois senta no lugar e fica ruminando, você passa ali, ela está mastigando, ela está comendo chiclete, né? Mas ela está voltando a comida, o capim, mastigando de novo para engolir. E aí tem gente que fica ruminando justamente a ofensa. Então, ofereça livremente perdão. E existe o perdão judicial, né? O outro perdão é o chamado perdão relacional. É o desejo de perdoar todo aquele que se aproxima buscando perdão. Veio buscar perdão, está perdoado. Não veio buscar perdão, está perdoado. Então veja que existem esses dois fatores. Eu posso dizer assim, olha, eu perdoo, mas não quero conversa com ele. Eu perdoo, mas ele longe de mim. Eu perdoo, mas não é assim, né? Ele nem vem falar comigo, está perdoado, não precisa falar comigo, não. Não, o perdão tem parte relacional, que é você desejar perdoar aquele que se aproximar de você buscando perdão. Ok? Então vamos lá. O outro ponto se chama, que ele coloca, mude as regras. Mude as regras. Uma das coisas, uma das coisas que a gente tem, assim, você tem essa doce obediência do perdão, precisa ser seguida por um comprometimento de um novo modo de fala. Então, o despojar-se da confissão e do arrependimento deve ser seguido por um renovar-se de um compromisso prático e específico com um novo modo de falar. Você já parou para isso? Isso está enraizado na Escritura. Isso significa uma presença viva do Senhor no seu coração e na sua vida, né? Você já imaginou quantos casais, como ele vai dizer aqui, confessam seus pecados desse modo? Eu os encorajo a estabelecer novos objetivos para a sua comunicação. Peço-lhes para concordarem em gritar falta quando um deles cai numa
antigo padrão por um momento. Eu sugiro que eles concordem em levantar a mão no meio de uma conversa e afirmar: nós concordamos em não falar desse jeito um com o outro. Vamos parar e orar e depois vamos procurar conversar de um modo que agrade ao Senhor. Pensa nisso. Como ele faz essa proposta aí de tratar nesse aspecto de relacionamento, né? Opa, vamos parar aqui. A gente prometeu, depois nós vamos orar e depois comunicação, né? Tem que usar estratégias. E aí tem uma boa estratégia para nós, né? Beleza mesmo. Procure oportunidade. Procure oportunidade. Isso aqui é mais uma mudança de perspectiva. Ele diz assim: aquelas situações que são fonte de dificuldades, aqueles momentos quando palavras cruéis, egoístas e impiedosas são faladas, aquelas situações em que antes você temia, agora se torna oportunidade para experimentar a graça do Senhor, capacita você para exercitar esse novo caráter. Na medida em que você abandona o remorso, se banha do Evangelho e encara seu pecado e busca e concede perdão, você ganha a visão de uma vida de comunicação inteiramente nova. Né? Nós precisamos, ou melhor, nós precisamos, porque a nossa vida é como uma selva perigosa, cheia de animais ferozes, como diz o povo. Você olha para a vida como um jardim de oportunidades. Você não pode olhar. Você não pode olhar como uma selva, né, em que você tem que se defender, em que você tem que ser o animal mais feroz. Mas não, você deve olhar como um jardim, onde você vai ter a oportunidade de experimentar as coisas que Deus planejou para você e seus filhos. Como diz Provérbios 28:1, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Ande com a coragem de um leão. Recuse-se a continuar cedendo ao cinismo e ao medo. Recuse-se a ceder ao pavor, às dúvidas e às evasões. Viva corajosamente. Aproveite as oportunidades redentoras que são. Então, como se diz? Aposse-se das provisões prometidas pelo Senhor. Então, a gente vai aprendendo a viver de maneira que a gente tem a oportunidade de mudar. 9, vamos ao 9. Escolha suas palavras. O que diz Provérbios 15:28? O coração do justo medita o que há de responder. Muito bem. Nós precisamos aprender a escolher nossas palavras sabiamente. Então, nós precisamos aprender. Isso é uma frase que tem do povo aqui, né? Mas é algo que está já na Escritura também. O quanto que a gente precisa aprender a escolher as palavras sabiamente, para mim e para você. Deus escolheu nossas palavras para participarem de 2 trilhas. A primeira é a trilha da sua glória. As palavras da nossa boca devem primeiramente ser aceitáveis ao Senhor. A segunda é que é o nosso próximo. Então, o chamado de Deus é para que possamos escolher palavras que andem bem em nossas trilhas. Então, você tanto tem que fazer uma palavra, as suas palavras têm que ser sempre palavras que sejam para a glória e que sejam palavras que também sejam abençoadas na vida de outro. Deus tem misericórdia de nós, né? Verdade. Ponto 10. Confesse suas fraquezas. Uma das coisas que a gente sempre acha é que a fraqueza é um sinal de... Ou melhor, quando você confessa suas fraquezas, alguém acha que é sinal
de imaturidade, né? Mas, como diz o Paul, a consciência da fraqueza, antes de ser um sinal certo de imaturidade, na verdade é sinal de oposto. É preciso muita maturidade para reconhecer a fraqueza. Um dos sinais certeiros de que realmente não entendemos o Evangelho é quando continuamos a ter medo de nossas fraquezas, ou ficamos desencorajados por elas, ou ainda não temos vontade de aceitá-las. Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é interessante que Paulo diz que a fraqueza dele é a soberba. Mais um pouco, nesse texto de 2 Coríntios 12, ele diz que houve um espinho na carne para que eu enviado Satanás para que eu não me ensoberbecesse. Pois é, Paulo reconhecia ser soberbo, né? Então a gente olha justamente isso que a gente precisa reconhecer, as nossas fraquezas. Então nós precisamos nos gloriar, temos que gloriar as nossas fraquezas, como diz Paulo em 2 Coríntios 12, 9. Nossas fraquezas não serão barreiras para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, mas nossos delírios de poder são. O poder de Deus é para os fracos. A graça de Deus é para os incapazes. As promessas de Deus são para os débeis. A sabedoria do Senhor é para os tolos. Ou seja, Deus trabalha com os improváveis. Isso aí. Você se considera o quê? Então, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mas reconhecendo que precisamos da sua fraqueza. Então, não há momento mais que dependemos do Senhor quando nos encontramos nesse momento de batalha com as palavras. Admita a sua fraqueza e corra. Corra para a única fonte de poder que está em Deus, em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo. Finalmente, não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 27, Paulo diz, né? Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Pois é. Há duas coisas que podemos fazer, que o Paul Tripp diz aqui, nessa parte 11, que podemos fazer, que fecharão a porta para Satanás de sua obra cruel. Primeiro, podemos nos comprometer a ter uma coragem de honestidade. Um compromisso com a veracidade em amor é uma salvaguarda maravilhosa contra a obra destrutiva do inimigo. Ele vive nas trevas. Ele opera em meio ao nosso silêncio. Quando trazemos os problemas à luz, quando os colocamos sobre a mesa, nós lhe damos pouco espaço para os operar. Quando você confessa, na verdade, quando você expõe, quando você diz, né? O pessoal fala que o diabo é nosso pensamento, mas as nossas palavras já dizem o nosso pensamento. Mas quando eu confesso, quando eu digo, quando eu falo das minhas fraquezas, né? Quando eu falo do meu pecado, na verdade, com honestidade, ele fica caladinho. E assim você glorifica o Senhor com isso. Segundo, é que precisamos comprometer com uma humildade de sermos acessíveis. Isso mesmo. Um compromisso de falar a verdade, conjugado com um desejo humilde de ouvir, irá fechar a porta na cara de Satanás. Porque muitas vezes nós temos compromisso de falar a verdade, mas não queremos ouvir a verdade. Esse aqui né? Muitos do nosso problema resulta justamente que nós damos oportunidade ao diabo inconscientemente. E damos para ele, né, o momento disso. E finalmente, falei. E
qual é a bênção agora do caminho de Deus. Nesse ponto, o povo vai contar a história do seu relacionamento, né? Com ele e com Luela, porque ela veio de uma família muito bem educada e afável, né? As regras na casa dela era de nunca dizer algo que pudesse ser controverso. Se uma discussão surgisse, ela também mudava de assunto. Só que a família do povo já era diferente. Todo mundo falava ao mesmo tempo, as conversas tomavam o corpo e se viravam. Era barulho, barulhenta. A regra da família dele, você não podia perder completamente a sua oportunidade de falar. Aí você pensa, aí ele diz, você pensa numa mistura, nessa mistura de estudo de comunicação. Como que venenosa foi para eles, né? Porque ele diz que eles tinham dificuldade com raiva, porque a sua esposa Luela se fechava e ele explodia. E aí não ficou por muito tempo, ele disse que ficou desencorajado, né? E ele disse que um princípio que trouxe mudança, quando eles estavam lendo Efésios, que é justamente o texto que está em irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ele diz que nós nos determinamos a não ir dormir sem tratar de coisas que tínhamos acontecido naquele dia. Isso mesmo. Ele diz que ficou na noite, muitas vezes obstinado, né? Deitado lá, segurando para esperar que o outro desse o primeiro passo. E aí, quando ele foi perceber que para obedecer ao princípio, você não apenas tem de tratar das suas palavras, mas precisa tratar do coração também. Pois é. Então, uma guerra estava sendo tratada mesmo que ninguém falasse. Então, o que aconteceu é que ele disse que um começou a procurar o outro quando falava em termos grosseiros, pedindo perdão. Então, agora ele chega a um ponto que não precisa esperar o outro para buscar perdão. Porque aquele que ofende já vai diretamente procurá-lo. Então, a gente precisa, o caminho de Deus é por aí, a gente precisa reconhecer a fraqueza e reconhecer dentro de nós do que nós estamos vivendo. E como estamos procedindo no caminho de Deus. Falando a partir da esperança. Agora, ele diz, você pode estar pensando assim, né? Pô, você não sabe como as coisas estão ruins entre nós. Não há mais esperança. Ele diz, eu insisto que você não olhe para o gigante dos seus problemas de comunicação. Como o exército de Israel fez olhando, né, os seus problemas com Golias, na verdade. Olhou para o tamanho de Golias e olhou para o tamanho de Israel. E aí, mas veja os seus problemas aos olhos de Davi, que considerou Golias insignificante, mas viu a grandeza de Deus. Deus é capaz. Deus é o grande autor das mudanças. Deus é o restaurador. A vida na palavra de Deus. Então, ele chama algo. Você lembra de alguns princípios deste livro, como ele fala assim. Deus tem um plano maravilhoso para nossas palavras, que é muito melhor do que qualquer plano que possamos traçar sozinhos. O pecado mudou radicalmente a nossa agenda para nossas palavras, resultando em muita dor, confusão e caos. Em Cristo, nós encontramos graça que provê tudo o que precisamos para falar como Deus planejou que falássemos. A Bíblia é simples e claramente nos ensina como ir de onde estamos para onde Deus quer que estejamos. E aí, ele diz que finalmente eles puderam chegar
a clear water, né? Como ele fala no título lá. Uma coisa que você tem que lembrar é que Deus sabe o que você precisa. Se o inimigo é forte, Deus irá derrotá-lo. Se você estiver diante do Mar Vermelho, ele irá partir as águas. Se você estiver sedento de água, ele fará jorrar de uma rocha. Se você estiver faminto, ele proverá maná. Se você tiver pecado, ele perdoará. Se você está fraco, ele irá capacitá-lo. O Redentor veio, a esperança da nossa fala. Então, que a gente possa entender que muitas vezes a gente tem acreditado nas mentiras desencorajadoras de Satanás. Ele nunca vai mudar. É impossível perdoá-lo depois das coisas horríveis que disseram. Ele não se importa, na verdade, com a sua comunicação. Então, se outros estivessem com você, ele também ficaria com raiva. Então, a gente tem essas coisas que o diabo tenta colocar para nós. Mas você deveria pensar que pecados verbais específicos você precisa confessar. E para quem? De onde você precisa começar neste momento ao procurar cooperar com Deus? O qual está desejoso, que é Deus, de restaurar seu mundo de fada? Ou que mudanças imediatas ele está orientando você a fazer? Eu espero que você seja desafiado diante do que nós sejamos desafiados diante desse capítulo, porque o caminho já está colocado para nós. Nós estamos chegando ao destino e o propósito de Deus na nossa fala. Que você possa refletir, que Deus te abençoe. E estaremos de volta na próxima, se Deus assim permitir. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.